Como praticar essa misericórdia? Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 36 ao 38. Meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia de hoje, São Lucas, depois de anotar a proclamação das bem-aventuranças, anota o mandamento do amor universal e da misericórdia. Redige como que um pequeno poema didático com 3 estrofes. Primeiramente, enuncia o mandamento, depois as suas motivações e, por fim, a sua prática. Notamos uma clara analogia com o Sermão das Montanhas, que é encontrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, quando o grande grito ressoa nos nossos corações: bem-aventurados os pobres. Mas Lucas tem uma particularidade. São Lucas fala da imitação do Pai em termos de misericórdia, enquanto São Mateus fala em termos de perfeição. Como praticar essa misericórdia? É o que nos indicam os versículos que hoje nós escutamos. E nós encontramos 5 verbos passivos que revelam que o sujeito é o Pai. Não sereis julgados, não sereis condenados, sereis perdoados, vos será dado uma boa medida, será lançada no vosso regaço. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, nos dispomos a abrir caminhos e nos abrirmos ao amor misericordioso do Pai. O perdão é mesmo perdão, é um dom superabundante, uma boa medida, cheia, recalcada, transbordante, e será lançada no vosso regaço. São Lucas capítulo 6, versículo 38. Por isso também nos convém ser generosos no perdão aos nossos irmãos. É isso mesmo, nos convém ser generosos no perdão aos nossos irmãos. De verdade, é sempre um reconhecimento amargo, nunca simples, aquele do pecado que nós cometemos. Não tanto porque o termo hoje em dia parece obsoleto e pouco interessante, isso parece obsoleto. A razão última da reticência em confessar nossos pecados, sobretudo diante de nós mesmos, está infelizmente naquela desagradável marca de que o pecado deixa no rosto, como afirma corajosamente o profeta Daniel, colocando o povo perante a fidelidade do Senhor. Senhor, a vergonha no rosto para nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, porque pecamos contra Ti. Daniel capítulo 9, versículo 7. Quando fazemos o mal intencionalmente, por distração ou engano, não estamos simplesmente cometendo um erro, mas traindo nossa mais profunda e irreparável identidade de criaturas esculpidas à imagem e semelhança de Deus. O sentimento de vergonha que pinta nosso rosto quando pecamos não é, portanto, um legado cultural ou um problema moral. Deve ser entendido como o sentimento que nos sinaliza uma certa ruptura que pode ter surgido entre nosso ser criaturas e sua origem. Aquela origem que está intimamente ligada ao Criador. Esse leve constrangimento que sempre sucede aos nossos pecados, envolvente e transparente como um filme, nem sempre é algo imediatamente perceptível. Muitas vezes é necessário esperar por um tempo de maturação de nossa consciência antes de percebê-lo. Outra vez, é necessária a voz ou o olhar de alguém que de fora encontra um modo e a liberdade de nos devolver com amor a imagem distorcida
do nosso rosto, onde aparecem os sinais de vergonha. A vergonha pode então ser comparada a um esquema de guerra, discreto e infalível, com o qual Deus gradualmente nos conduz ao desejo de conversão. Além disso, o Senhor nunca precisa nos humilhar, mas sempre nos conduz a uma experiência de salvação, assim que estamos dispostos a reconhecer que nossos caminhos realmente se interromperam, que nosso rosto perdeu sua paz e a sua luz. Meus irmãos, minhas irmãs, o surpreendente é que Deus nunca nos dá exatamente o que pedimos, mas nos convida, poderia dizer, a desejar o que ainda não somos. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. São Lucas capítulo 6, versículos do 36 ao 37. Os gestos de misericórdia que às vezes nos parecem tão distantes do nosso sentir e querer, esses gestos são a terapia mais segura para sair do curto-circuito da vergonha e dos labirintos da resignação que dela derivam tão facilmente. O Senhor Jesus no Evangelho nos convida a doar exatamente o que não somos e o que não temos, porque é assim que funciona o dinamismo da fé. Nos educa a receber como dom gratuito aquilo que nosso desejo ferido ainda procura, anseia e espera. A fé é aquela força interior que nos impulsiona a acreditar que podemos ser o oposto do que somos ou do que fomos. Nos infunde a esperança de podermos nos tornar cheios e transbordantes no momento em que, aos nossos olhos, somos apenas recipientes meio vazios. Meus irmãos, minhas irmãs, assim Jesus restitui luz ao nosso rosto, renunciando a vestir os trajes do juiz implacável e nos confiando serenamente à terapia do perdão, que é a declinação mais séria e exigente do verbo amar. Na medida em que nos deixamos captar por esse imperativo sempre possível, a vergonha do nosso rosto não pode senão se render e dar lugar a uma grande esperança do coração, pois o incremento de vida não é apenas revertido sobre nossa pobreza, mas está destinado a se tornar fecundidade e nutrição também para os outros. Uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante vos será colocada no colo, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos. São Lucas capítulo 6, versículo 38. Em síntese, a palavra do Senhor parece nos indicar o caminho para sair desse impasse de vergonha, através de um resgate de dinamismo e de criatividade. Tudo isso se faz uma exortação a sonhar conosco mesmos como capazes de ir além das estreitas e quase sempre sufocantes fronteiras de nós mesmos. Sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. É isso que nosso Senhor hoje nos diz: sede misericordiosos, imitar o Pai do céu, para que sejamos reconhecidos como filhos. Essa palavra do Senhor é uma palavra curativa que alivia a nossa ferida mais antiga e profunda. Aquela ferida de termos nos convencido, através da experiência de nossas fragilidades, de não sermos capazes de nos assemelhar a Deus, cuja imagem sentimos ser o segredo e a essência mais profunda da nossa identidade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos estimula a acreditar que somos capazes de ser como Deus, não na lógica da tentação diabólica, que nos faz imaginar quem sabe quais privilégios e poderes, mas na lógica de um amor capaz de doação unilateral e absoluta,
Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante vos será colocada no colo, pois com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. O convite ao amor coincide com o convite a perdoar sem medida e sem cálculo, não como uma operação virtuosa, mas como recuperação das nossas possibilidades. Nossa caminhada quaresmal continua sob o sinal de uma profunda consciência dos nossos limites, intimamente e radicalmente conectada à invencível consciência do mistério divino que nos habita tão profundamente a ponto de ser o trampolim sempre possível da esperança, não só para nós mesmos, mas para todos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Se esvaziarmos diante de Deus o saco do nosso coração, nosso Senhor, o Pai do céu, o encherá com um amor transbordante, um amor que preencherá nosso vazio e nos permitirá nos tornarmos canais de misericórdia, de benevolência e de perdão. Tenha coragem, sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. Perdoai e sereis perdoados. Uma santa segunda-feira para você e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e misericórdia.